Olá pessoal, boa tarde. E aí, como vocês estão? Estão conseguindo fazer as nossas atividades? Lembrando que as nossas atividades agora, elas serão quinzenais, tá? Então, nós vamos ter uma aula hoje e a nossa próxima aula será daqui 15 dias. Então, como nós não vamos ter um tempo para a devolutiva das atividades, vocês podem estar anotando tudo, registrando tudo, para que vocês levem depois quando retornarmos as atividades nos polos, tá bom? Então, vamos lá, a atividade de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem deixar a pergunta aqui mesmo no YouTube, nos comentários, ou vocês podem também enviar depois pelo WhatsApp, né? Eu não sei como a gente vai poder responder, mas qualquer coisa vocês também podem deixar registrado e vocês perguntam depois quando a gente retornar as aulas no polo, tá bom? Então, vamos lá? Hoje nós vamos fazer uma atividade que está relacionada aos sons graves, médios e agudos. Vamos lembrar um pouquinho? De uma forma bem básica, um som grave é um som... Lembra que a gente identifica como um som mais grosso? Como a voz de homem, né? Quando o homem fala, tem uma voz um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais pesada. Então, esse é um som grave. E aí, se a gente pegar também uma mulher falando, a gente tem um som um pouco mais fino, né? Um som mais agudo, que é o agudo, né? Um som um pouquinho mais fino. Então, para identificar fácil, a gente pode pensar nessa linha, né? Uma voz de homem tem um som mais grave, mais grosso. Uma voz de mulher tem um som mais fino, mais agudo. E o médio? Como diz a palavra, o médio está aí no meio dessas duas coisas. Então, o médio é como se fosse uma mistura de grave e agudo, né? Ele está balanceado entre as duas coisas, tá bom? Então, como vai ser a nossa atividade? A nossa primeira atividade. Nós vamos ter duas atividades hoje, tá bom? Lembra de registrar todas. A nossa primeira atividade, a gente vai ter uma tabelinha. Eu vou mostrar aqui para vocês do livro, mas eu vou enviar um arquivo para vocês que vai ter essa tabela, tá? Então, nessa tabela, a gente vai preencher, né, essas colunas que tem aqui, observando a nossa família. Por exemplo, a voz do meu pai, ela é grave, média ou aguda? Se ela for grave, você vai escrever lá o nome do seu pai ou escreve só pai na coluna do grave, né? Eu pego lá a voz do meu irmão, é grave, média ou aguda. Aí vamos supor que a voz do seu irmão é média. Aí você vai escrever o nome dele ou irmão lá na coluna do médio, tá bom? Depois, logo embaixo no arquivo, também vão ter outras imagens para vocês identificarem se o som dessas imagens é grave, médio ou agudo, tá bom? E aí vocês podem escrever aí na folhinha de vocês. Por exemplo, quem não tiver como imprimir o arquivo, não precisa imprimir, né? Se não tiver, você pode só escrever, copia lá, né? Por exemplo, na tabela. Faz 3 coluninhas aí na sua folha, escreve voz grave, voz média, voz aguda. E aí você escreve embaixo. E depois vai ter lá para você identificar. Por exemplo, tem um som, sei lá, tem a imagem de um passarinho. Aí você só vai escreve lá, passarinho. A voz do passarinho, o som do passarinho é grave, médio ou agudo. Aí você vai escrever na frente, tá bom? A nossa segunda atividade, nós vamos fazer uma identificação de alguns sons. Então, como que vai funcionar? Eu vou colocar o link para vocês de um vídeo, na verdade é um áudio, porque não tem imagem, é só o áudio. E aí você vai identificar os sons que tem nesse áudio, né? Vai ter um questionário para ajudar vocês a identificar as coisas que eu preciso que vocês identifiquem nessa atividade, tá bom? Por exemplo, tem um som de água que você identifica como água. Você acha que esse som está sendo feito por um instrumento? Ou é a própria água, né? Por exemplo, uma torneira ligada, a água caindo.
Outra pergunta, esse som é construído por notas? Então, vai ter lá várias perguntas e você, a partir dessa pergunta, vai observar nesse som e tentar responder, tá bom? Lembrando que não vai ter como a gente ter essa troca de será que é, será que não é? Então, você vai tentar perceber e vai escrever. E depois, quando a gente retornar, a gente vai colocar de novo e tentar fazer essas identificações. Tá bom? Então, façam as atividades. A atividade tá bem tranquila, tá bem simples. E depois, na próxima aula, a gente vai relembrar algumas músicas que nós já sabemos cantar. Pra quê? Pra que a gente não esqueça, tá bom? Porque faz parte do nosso repertório e a gente não pode esquecer o nosso repertório, ok? Então, um abraço pra vocês, realizem as atividades e qualquer dúvida eu tô à disposição, tá bom? Até a próxima!